Tem certificados de aforro em papel? Pode ter uma pequena fortuna, mas tem de fazer uma coisa para não a perder. Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classe I do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classe I, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneira de fazer crescer o nosso dinheiro ou pelo menos mantê-lo. Já não é mau, já não é mau. Muito bem, não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender, aquela coisa toda que a gente diz no início de cada episódio. O importante, quando eu repito estas informações, é, obviamente, fazer crescer este podcast, porque eu acho que estas informações são importantíssimas para a sociedade portuguesa, porque nunca ninguém nos ensinou a lidar com o dinheiro e às vezes são coisas tão simples e que têm um impacto tão grande que é mesmo muito importante chegar ao maior número possível de pessoas. Portanto, não se esqueça também de subscrever a newsletter em contaspoupanca.pt e também de seguir as redes sociais que estão relacionadas com o Contas Poupança, no Facebook, no Instagram, no TikTok, enfim, no YouTube, enfim, em todo lado. Bom, hoje quero falar-vos sobre certificados de aforro. Os certificados de aforro, e eu fico surpreendido porque ainda há tanta gente que não sabe como funcionam os certificados de aforro ou o que são os certificados de aforro. Por favor, não pensem, nem estejam já a dizer: "Ei, como é que isso é possível? Não me digam uma coisa dessas." Pois digo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas a dizer: "Os certificados de aforro são seguros. Onde é que se faz isso?" Pronto, e portanto, eu estou a falar para todos, não é? Para todos. Mas hoje especificamente para duas situações. Para já dizer que são o produto financeiro mais garantido em Portugal. Não há nada mais garantido do que certificados de aforro, porque os depósitos dos bancos são garantidos pelos bancos. E se os bancos falharem, o Estado assumirá também essa despesa. Portanto, no fim de tudo está o Estado. O que é que são os certificados de aforro? É emprestar dinheiro, as poupanças dos portugueses, emprestam ao Ministério das Finanças, porque em vez de estar a pedir emprestado ao estrangeiro e a fundos e a empresas e não sei o quê, a outros Estados, ao FMI, ou seja lá o que for, pede aos portugueses. E em troca paga juros. Não é nada fenomenal, mas paga juros. E, tendo capital garantido, apesar de tudo, ainda são os juros melhorzinhos que existem em Portugal, nas séries atuais, ou na série atual que é a F, no momento em que estou a gravar. E cada vez que surge uma nova série, uma nova categoria, normalmente é para dar juros ainda mais baixos do que a anterior. Por isso é que o episódio de hoje é extremamente importante, porque vamos falar das séries mais antigas, que são aquelas que estão a render muito dinheiro. Os certificados de aforro nasceram nos anos 60, 1960, especificamente no ano de 1961, em que pela primeira vez o Estado criou um produto financeiro em que os portugueses podiam lá pôr o dinheiro. Obviamente eu nessa altura ainda não tinha nascido, mas alguns de vocês, eventualmente, ou os vossos pais ou os vossos avós, provavelmente puseram algumas das suas poupanças nesse produto. Então as pessoas iam aos correios, entregavam o dinheiro e recebiam um papelinho colorido com símbolos da República, um dragãozinho e um escudo português, enfim, com o valor que tinham emprestado ao Estado e o número da série, que naquele caso a primeira era a série A. E tinha as suas próprias regras. Naquela altura era o equivalente à Euribor. A Euribor ainda não tinha nascido nessa altura também. Portanto, era o equivalente a um determinado índice
mais uma taxa de juro e prémios de permanência. E assim foi, as pessoas metiam lá o dinheiro e depois aquilo ia crescendo ao longo do tempo. Agora a questão é, a série A e B, a série B surgiu em 1986, acabando com a série A, portanto já era com uma regra um bocadinho pior, uma fórmula um bocadinho pior do que a A, mas mesmo assim muito boa, com os critérios de hoje. E então, essas duas séries são perpétuas, são eternas. Meus amigos, isto é extraordinário porque tem a ver com o conceito de juros compostos. Dinheiro que começou a crescer nos anos 60, 70, 80 e 90, agora já tem 50 anos, 40 anos, 30 anos. Ou seja, e como os juros são capitalizáveis, de 3 em 3 meses soma ao que já lá estava, e os juros seguintes já é sobre o resultado do que já lá estava mais a soma dos juros do trimestre anterior, isto quer dizer que já está a atingir aquela velocidade estratosférica de duplicar a cada 10 anos, sensivelmente. Portanto, uma coisa que tenha começado, imagine que os seus avós ainda têm papéis das poupanças que eles fizeram nos anos 60. Imagina agora a valores de hoje que tinham lá posto 10 mil euros. Então, nos anos 70 já tinham 20 mil euros. Nos anos 80, 40 mil euros. Nos anos 90, 80 mil euros. No ano 2000, 160 mil euros. E assim sucessivamente. Por isso é que eu disse no início, ou no título, que assim, pode ter uma pequena fortuna se encontrar estes papéis todos e não lhes ligou durante todo este tempo. Eu fui ao IGCP, entrevistei responsáveis e aquilo que me disseram é que, obviamente, não é nem a maioria, nem que se pareça, mas há casos de pessoas que, olhando para os saldos que lá estão, há pessoas que, com pequenas poupanças, relativamente pequenas, nesses anos, agora têm lá 1 milhão de euros ou mais, só pelo efeito do crescimento dos juros compostos. Agora, qual é o problema? Que não é problema nenhum, isto é ótimo. Portanto, se tiver certificados de aforro, esses tais em papel, das séries A e B, sobretudo, porque a série D já foi de 2015, portanto já não tem este efeito dos juros compostos e já não é eterna, vai acabar em 2027. Chegamos ao próximo ano e o valor que as pessoas têm na série D de dado vai voltar à conta à ordem das pessoas de onde foi tirado o dinheiro para subscrever os certificados de aforro. Agora, as outras são eternas. Qual é o problema? É que o Estado decidiu, neste caso o IGCP, com a autorização do Governo, obviamente, que quem não atualizar os dados e não acabar com os papéis e passar a tê-los digitalmente, as pessoas não vão perder o dinheiro, vão é perder os juros a partir de 2029. 29 de novembro de 2029. As pessoas que tenham certificados em papel e não façam nada, deixam de ser eternos. E então o que vai acontecer nessa data, ou nos dias seguintes, o IGCP vai pegar no saldo de cada um desses papéis, vai mandá-los para a conta à ordem da pessoa e o dinheiro fica lá até que a pessoa o levante e deixa de ter o efeito dos juros compostos e deixa de render juros. Logo, começa imediatamente a perder para a inflação. Podem vocês perguntar, então, mas porquê é que estão a fazer isto? É assim, eu percebo, é injusto, é uma mudança das regras, é. Agora a questão é, o mundo mudou. E o que é que aconteceu com essas primeiras séries? Na altura, só se pedia, reparem o que isto é, só pediam o nome da pessoa e a data de nascimento. Pelo menos nos iniciais. Depois surgiu o número
do cartão, não era cartão de cidadão, mas do bilhete de identidade. E aceitavam também outro tipo de documentos que entretanto acabaram ou foram alterados. Não havia IBANs, não é? O IBAN surgiu depois. Então o IGCP tem muitas situações, sobretudo nesses casos mais antigos, em que eles até quereriam devolver esse dinheiro às pessoas, mas não sabem a quem o entregar. Porque a conta bancária que foi registada na altura, eventualmente, porque houve muitos que foram entregues em dinheiro, não é? Porque depois as pessoas também resgatavam em dinheiro. Iam aos correios, entregavam aquilo e recebiam notas, não é? E moedas. E, portanto, o mundo mudou. E então, para acabar com esta situação que levaria, sendo estes produtos eternos, levaria a que daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, daqui a um século, houvesse nas contas do Estado, isto sou eu a dizer, não foram eles que me disseram, é a minha interpretação, uma pessoa que viveu no século XX e que tem lá 10 milhões de euros. E que são apenas virtuais, mas o Estado não pode ficar com o dinheiro das pessoas. Portanto, foi criado este mecanismo para obrigar, entre aspas, as pessoas a deslocarem-se aos correios para trocar os certificados em papel e passarem a ser certificados digitais, mas atualizando a informação. Ou seja, com todos os dados de identificação pessoal das pessoas, e o IBAN, e o e-mail, e um telemóvel, para que as pessoas possam ser contactadas. E também para que, esta é outra grande novidade e muito boa para nós, cidadãos, é que, a partir do momento em que tudo isto está digitalizado, quando os herdeiros forem às finanças registar, enfim, tudo o que é necessário, não é? As partilhas e as habilitações de herdeiros, o Estado vai informar automaticamente os herdeiros que existem certificados de aforro em nome da pessoa que faleceu e, portanto, não vai ficar dinheiro perdido, porque há pessoas que morrem e que não têm filhos, ou que os filhos não sabem, ou os sobrinhos, ou seja lá quem for, os irmãos, que não sabem que ele tinha certificados de aforro. Aproveito para deixar aqui uma dica importantíssima. Se suspeita que um familiar seu que faleceu tinha certificados de aforro, pegue na habilitação de herdeiros, vá a uns correios, aos CTT, não é o Banco CTT, é aos correios, e pergunte se aquela pessoa, não é, mencionada na habilitação de herdeiros, tinha certificados de aforro. E eles informam na hora, logo naquele minuto. Ok? Isto é muito importante porque lá está, pode haver pequenas fortunas completamente perdidas por aí. Agora, há aqui um problema, que é, algumas destas pessoas já têm muita idade e a figura do movimentador morreu agora no dia 5 de janeiro de 2026. Portanto, mesmo que os papéis digam movimentador e depois tem lá o nome de uma segunda pessoa, essa pessoa já não consegue fazer rigorosamente nada. Estar lá, esse nome ou não estar, é igual ao litro. Não, já não existe. Morreu automaticamente. Está na lei, acabou. Esqueça isso. Portanto, vai ter de ser a pessoa a ir aos correios atualizar isto. Caso contrário, perde os juros. Não perde o dinheiro volta para a conta à ordem, mas já não continua a render nada, como já vos disse. Então, o que é que eu fiz esta pergunta e o que é que me disseram? Nessas situações em que a pessoa não pode ir presencialmente aos correios, ou porque não se consegue locomover, já está num lar, está acamada, já não tem cabeça, já não compreende o que se passa. Então, nessas situações, basta, entre aspas, fazer uma procuração para esse efeito, com os respectivos custos, obviamente, e depois a pessoa que tem a procuração consegue atualizar esses dados e dessa forma, então, os certificados de aforro continuam a render eternamente. E isto é que é fabuloso. Portanto, em média, quem tem certificados da série A está a crescer 9% ao ano. Em média, 9% ao ano por causa do efeito de capitalização. É brutal, meus amigos. Isto é praticamente a bolsa, com capital garantido. Nunca resgatem estas séries, só em último caso.
Portanto, façam isto. Há um artigo em contaspoupanca.pt a explicar exatamente o que é que tem de fazer. Tem lá a listagem dos documentos todos que deve levar. Leve logo tudo de uma vez, se não tem de voltar lá e andar a fazer piscinas para um lado e para o outro. Portanto, basicamente é levar os certificados em papel, levar o cartão de cidadão. Caso não tenha o bilhete de identidade, também tem de ter o cartão com o NIF, tem de ter um comprovativo de morada, pode ser da luz, de telecomunicações, ou IRS, ou não é o IRS, é a declaração das finanças com a morada. Tem de ter também uma declaração profissional, que pode ser um recibo de vencimento ou um recibo da pensão. E o que é que me falta aqui? O comprovativo do IBAN, que é importantíssimo. Para onde irá o dinheiro quando for resgatado? Isto é muito, muito importante para o dinheiro não andar perdido e a bater na trave quando o IGCP quer devolver o dinheiro às pessoas, seja qual for a razão. Portanto, faça isto, pergunte aos seus pais e avós se têm estes papéis e obrigue-os a ir aos correios. Tem de ser eles. Não podem ser os filhos, nem os netos, nem os sobrinhos, nem os vizinhos. Tem de ser eles a ir aos correios, entregar esses papéis, para depois ficar registado que aquele dinheiro é deles. Se não fizerem isto, em 2029 o dinheiro deixa de render. Não perdem o que lá está, mas deixa de render aqueles juros fabulosos. Vamos agora rapidamente à última parte do nosso episódio para dizer que tenha certificados em papel ou tenha certificados normais, todos têm de, nos próximos meses, ir aos correios atualizar os dados pessoais. Isto inclui o telemóvel, inclui o IBAN, inclui o e-mail, caso tenham, e todo o resto que eu mencionei do cartão de cidadão, etc. Quem não fizer isto, mais uma vez, não perde o dinheiro nem perde os juros das séries mais recentes. O que é que vai acontecer? Teoricamente, porque o IGCP disse que está numa atitude pedagógica e quer fazer isto a bem, porque a lei do branqueamento de capitais obriga todas as instituições financeiras, também o IGCP, que é o Banco do Estado, vamos chamar-lhe assim. O Banco do Estado é a Caixa Geral de Depósitos, não quero estar aqui a criar confusão. Portanto, é a empresa ou a entidade que gera o dinheiro do Estado, é obrigada também a cumprir com essas leis e ciclicamente têm de garantir que sabem quem é que tem lá o dinheiro. Pronto. Então, todos têm de ir aos correios, de preferência antes deste verão, do verão de 2026, e aproveite, caso vá aos correios levantar uma encomenda ou enviar uma carta, ou seja lá o que for, ou passe por ali, entre e atualize estes dados todos. Porquê? Teoricamente está previsto na lei que se não o fizer pode ficar com o dinheiro bloqueado. O que é que isso significa? Mais uma vez, não é perder o dinheiro nem é perder os juros. É, quando quiser resgatar, vão dizer-lhe não vai conseguir fazer isso, primeiro tem de vir cá atualizar os dados e só depois é que lhe damos o dinheiro. Ora, isto pode até ser relativamente simples no caso de uma pessoa que tenha disponibilidade. Agora, se for o caso de uma pessoa acamada, que precise do dinheiro com urgência, que já não esteja bem mentalmente, em que precisa mesmo do dinheiro quase naquele dia ou no dia a seguir, se calhar já vai demorar uma semana, portanto tem de arranjar tempo para ir lá, tem de atualizar, depois aquilo tem de ir para os servidores, tem de não sei o quê, e às tantas isto pode complicar-lhe a vida. Portanto, esta dica é extremamente útil, trate disto rapidamente para não ficar com o dinheiro dos seus certificados de aforro bloqueados, congelados, até atualizar os seus dados pessoais. Faça isso com calma, sem stress, enquanto não precisa disso com urgência. Espero que estas dicas tenham sido muito úteis. Relembro que os certificados de aforro são o produto financeiro com capital garantido que é mais fácil e mais rentável, ou um dos mais rentáveis neste momento em Portugal, mesmo com a série F que está a render cerca de 2% ao ano. Está indexado a Euribor a 3 meses, mais prémios de permanência, portanto é mais do que a média dos depósitos a prazo nos bancos. Portanto, se tem dinheiro em depósitos a prazo nos bancos a render menos de 2%,
é resgatar e pôr em certificados de aforro até que os bancos aumentem as taxas de juro que oferecem aos clientes. Avalie esta situação. Muito obrigado por ter estado aí desse lado. É um prazer saber que gostam de ouvir estas conversas. Sei isso porque o Contas Poupança é um dos podcasts mais ouvidos em Portugal. Muito obrigado por isso e boas poupanças. Vamos a isto, tá? Este ano de 2026 é que vai ser, não é? Boas poupanças. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica.